Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Márcio Salmito, que é médico otorrinolaringologista, especialista em otoneurolaringologia. Márcio é colaborador do grupo de otoneurologia da Universidade Federal de São Paulo e presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia. Então, primeiramente, Márcio, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da vertigem paroxística, posicional paroxística benigna, que também é conhecida como VPPB. Bem-vindo aqui, Márcio. Perfeito. Obrigado pelo convite. Prazer grande falar aí da VPPB. Então vamos lá. O que é a VPPB? VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, é a doença mais frequente de todas causadoras de vertigem, que é aquela sensação de que a cabeça está girando bem forte. A VPPB é um problema benigno, né, como o B fala, né, e ela causa um sintoma que a gente chama de posicional. Então, a pessoa que tem VPPB, ela não fica sentindo vertigem o tempo todo. Geralmente, ela queixa que a vertigem acontece quando ela levanta, quando ela deita, quando ela levanta a cabeça para estender uma roupa no varal ou para pegar um livro na estante. E a VPPB é uma doença muito frequente, né, que por conta de que às vezes pode ser autolimitada, ela pode ficar sem diagnóstico, e é uma doença cujo diagnóstico a gente consegue fazer no próprio consultório, de forma, né, tranquila, sem nenhum equipamento. Ótimo. Bom, você já disse que ela acontece com movimentos específicos, né? Mas esses movimentos eles sempre vão causar esse tipo de queixa para a pessoa falar toda vez que eu vou colocar a roupa no varal eu tenho a vertigem, ou é uma coisa que vem de uma hora para outra e vai embora da mesma forma? Perfeito. Geralmente a pessoa fica durante semanas ou meses, eventualmente mais do que isso. E aí, durante esse período, toda vez que ela coloca a cabeça numa posição específica, ela vai sentir a vertigem. Porque o problema da VPPB é a presença de otólitos, que são cristalzinhos naturais que a gente tem no labirinto, mas que deveriam estar numa parte lá específica e que saíram e foram lá para uma parte chamada de canais semicirculares. Então, toda vez que a gente faz um movimento e coloca esse pedaço do labirinto numa determinada posição, esses cristalzinhos vão se mexer lá dentro, aí vão gerar vertigem. E aí o paciente, toda vez que coloca a cabeça nessa posição, o mais comum é levantar e deitar, ele vai ter a vertigem. Muito bom. E, bom, você já falou que ele tem uma duração aí de semana, dias, semanas, meses, eventualmente, mas um mês ou pouco tempo mais que isso, né? Agora, uma vez que recuperou, acabou, ou ele tem uma probabilidade maior de voltar a ter isso e isso vai acontecendo de formas Perfeito. recorrentes? Perfeito. Tem um maior estudo que avaliou isso, mostrou que 50% das pessoas que têm VPPB não tem mais, nunca mais, né? Quer dizer, um período de 10 anos de avaliação. Mas algumas pessoas que têm esse problema, eles podem ficar curados com tratamento ou podem ficar curados espontaneamente depois de alguns meses com o problema. E aí, depois que eles estão curados, no futuro pode ter de novo, que é o que a gente chama de recorrência, né, ou recidiva. E às vezes a gente não encontra nenhum motivo, mas tem pessoas que têm alguns fatores de risco. Então, pessoas que têm, por exemplo, carências de vitamina D, ou alterações pré-diabéticas, né? Ou pessoas que trabalham com traumas, né? Que pancadas na cabeça é um fator para ter a VPPB, ou doenças do ouvido, né? Outras doenças do labirinto podem ser um fator de risco para a pessoa ter de novo. Mas a doença em si, ela é curável. A pessoa pode ter uma recidiva no futuro, mas a doença, ela é, vamos dizer assim, tratável, né? A pessoa tem ali durante aqueles 3 meses, mas não é o tempo todo, ela fica tendo crise cada vez que mexe a cabeça. Depois que coloca o cristalzinho no lugar, a pessoa está curada e aí pode no futuro ter de novo ou pode nunca mais ter. Muito bom. Você já falou de algumas outras condições que podem levar a VPPB, pré-diabetes, traumas na cabeça, pessoas, atletas, né, que têm traumas de cabeça frequentes.
Agora, é mais como em homem, mulher, a idade, tem alguma idade que você vai pensar mais na VPPB? A VPPB ela é bem linear. Quanto mais idade, maior o risco. É uma curva assim, praticamente 45 graus. Quer dizer, a cada ano que passa, a gente vai aumentando o risco de ter. É mais comum em mulheres do que em homens, mas pode ter mulheres e homens. Criança praticamente não tem. E a gente fala dessas causas, né, os fatores de risco de recidiva, mas o mais comum que a gente brinca, né, a causa mais comum de VPPB é não ter causa. 85% das VPPBs são o que a gente chama de idiopáticas, que a pessoa tem porque tem e acabou. A gente acaba não descobrindo o motivo. Ótimo. E nesses casos, tem algum diagnóstico diferencial, alguma coisa que você precisa pensar que possa estar, de alguma forma, confundindo com a VPPB? Claro. Então, assim, primeiro, a VPPB, ela tem como sintoma a vertigem. Então, primeira coisa, né, os diagnósticos diferenciais são as diversas causas de vertigem. Esmiuçando um pouquinho mais, essa forma de apresentação com vertigens episódicas, né, quer dizer, a pessoa não fica com sintoma de forma constante, a gente tem como principal diagnóstico diferencial a migrânia vestibular e a doença de Meniere. Porém, se a gente esmiuçar mais um pouquinho ainda, né, e pensar que a vertigem posicional paroxística benigna, ela é episódica, mas é desencadeada pelos movimentos, os diagnósticos diferenciais mais comuns são a migrânia vestibular e o que a gente chama de vertigem posicional central, que felizmente não é comum, mas são pessoas que têm alguma doença neurológica, né, algum problema central, e esse problema causa sintomas também de vertigem aos movimentos. Por exemplo, alterações na junção crânio-cervical, né, como doenças ali que afetam essa junção, né, que é fugiu o nome agora. Então, doenças neurológicas que podem se manifestar com síndrome de Arnold-Chiari, né, lembrei. Então, Arnold-Chiari, ou então pequenos tumores, até coisas ao redor do quarto ventrículo, alguma alteração do sistema nervoso central que possa também causar vertigem. Ótimo. O diagnóstico é basicamente com a história clínica ou tem alguma coisa a mais que você usa para fechar o Perfeito. diagnóstico? Para fazer o diagnóstico do EPPB, realmente não precisa de nenhum exame complementar. O diagnóstico é feito com a história típica e o paciente é deitado numa maca e em diferentes posições e a gente observa no olho do paciente o movimento, que chama de nistagmo. E o movimento que o olho faz, que é esse nistagmo, ele diz para a gente se é VPPB ou não e diz qual é o canal do labirinto que está com o fragmento fora do lugar. Então, a gente tem 3 canais de cada lado, anterior, posterior e lateral. Aí, quando a gente faz esses testes de diagnóstico no próprio consultório, a gente consegue definir se é VPPB ou não e qual é o canal que está com o fragmento ali fora do lugar. Muito bom. E aí, o que é possível fazer? Fechou o diagnóstico, é esperar, se diz que é autolimitado, né? Então ele tende a melhorar sozinho. Tem alguma coisa para fazer nesse período? Perfeito. Apesar de ser autolimitada, como o vertigem é um sintoma muito, muito desconfortável, em geral, não é recomendado simplesmente aguardar. Apenas, vamos dizer, nas pessoas que de repente têm um quadro desse e não tem, né, um diagnóstico preciso, a gente pelo menos sabe que geralmente passa depois de alguns meses. Mas o tratamento, na verdade, da VPPB é um só. É a gente fazer o que a gente chama de manobra de reposição desses otólitos. Então, a gente vai colocar o paciente em diferentes posições, fazer alguns movimentos na própria maca, no próprio consultório, geralmente no mesmo dia da consulta, e sabendo qual é o canal que está com problema, a gente sabe quais são as posições que a gente tem que colocar o paciente para que esse otólito vai se deslocando ao redor do canal, que é um semicírculo, de volta para o local correto, que chama o trículo, né, a parte correta onde deveriam ter esses otólitos. E aí, com isso, a gente tem uma taxa de sucesso bem grande. É um problema assim, bem gratificante de tratar, porque geralmente o paciente chega assim, sentindo muito sofrimento, a gente consegue fazer o diagnóstico na hora e quase sempre a gente consegue tratar no mesmo momento, né, ali na própria consulta. É bem bacana. Olha, você faz isso pessoalmente, ou não vai para algum especialista, alguma professora? Com o passar assim, do tempo, tem surgido ali outras profissões que têm se dedicado um pouco, então, às vezes, né, o colega tem menos experiência, pode encaminhar, mas
Geralmente quem atua nessa autoneurologia já tem bastante experiência e acaba não precisando, e a gente consegue resolver no mesmo momento, né? E aí a gente ganha tempo, o paciente já é bem gratificante, assim, o paciente fica bem Claro. feliz porque ele chega com muito sintoma né, e dando certo, acaba saindo bem. Então, em geral, a gente já faz no próprio atendimento. Tá bom. Você já falou É algo que. rápido. É isso que eu ia chegar, né? Quer dizer, bom, existem diferentes canais que podem, então você usa manobras diferentes de acordo, então não é uma coisa padrão que serve para todo mundo, não precisa Sim, avaliar, vamos ver, botar em uma posição e ver se vai, né? Mas exato. a partir disso você como é que é exatamente? O paciente fica deitado numa maca? Como é que Perfeito. Então, a manobra mais comum chama manobra de Epley, né? Ela é indicada para os pacientes que têm um AVPPB do canal posterior. Então, como é que funciona? Você vai deitar o paciente com a cabeça numa posição, e depois você vai rodar a cabeça 90 graus, depois mais 90 graus, depois o paciente senta. O processo todo dura em torno de 10 minutos, não mais do que isso, né? E cada posição dessas, o paciente geralmente fica parado em torno de 30, 60 segundos, e, sendo realmente efetiva, uma manobra só já pode ser suficiente. E aí, geralmente, a gente testa de novo, se o paciente estiver bem, ok. Se ainda não estiver bem, a gente pode fazer de novo ou pode escolher outras manobras, né? E geralmente, o paciente tem VPPB só em um canal, né? E aí a gente geralmente precisa só de uma manobra, que pode ser repetida ali mais de uma vez, ou, se der sorte, né, se for bem feito, e se o paciente for colaborativo, ele vai ficar naquela posição, o paciente sente uma pequena vertigem, às vezes ele se mexe e tal, mas se ele ficar paradinho ali na posição, pode ser que com uma manobra ali de 5, 10 minutos já resolva o problema. Bem bacana. muito bom. Márcio, acho que deu para entender bem aí os princípios gerais da VPPB. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Maravilha, eu que agradeço, foi ótimo, espero que a gente possa ter aí agregado aí conhecimento para as pessoas. Obrigado mais uma vez.